Fala, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem extraordinária que Deus tem para te entregar. Nesse dia chamado hoje, não é por acaso que você clicou nesse vídeo, que você está aí segurando o celular na mão. Deus conhece a tua história, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as tuas necessidades, Ele conhece os teus sonhos, Ele conhece tudo Deus conhece. E você pode ter certeza que Ele preparou uma palavra, uma mensagem para te entregar hoje. Fica até o final dessa mensagem, porque eu posso ter certeza que você vai ser impactado poderosamente através dessa mensagem. Tá bom? Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. Diz assim: e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem você persegue. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Verso 6. E ele, temendo, atônico, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Sabe, na nossa vida que a gente vive, a gente monta nossos projetos, a gente arquiteta tudo que a gente coloca no fundo do nosso coração, a gente pega o papel, a caneta e a gente vai escrevendo ali nossos objetivos, nossos projetos, nossos sonhos. Sabe? E aí a gente dá início a isso. Todo mundo tem um sonho. Provavelmente você que está do outro lado aí da câmera, com o celular na mão, talvez sentado, em pé, talvez na sua hora do almoço ou algum lugar, você tem um sonho dentro do seu coração. Um sonho talvez de dar uma casa boa para sua mãe, um sonho de dar um futuro brilhante para os seus filhos, um sonho de talvez tirar sua família dessa situação, talvez que está enfrentando, vivendo, dar um direcionamento diferente para tua família, fazer sua família viver coisas que ela nunca viveu, fazer talvez os seus filhos, a tua esposa viajar para lugares que eles têm desejo, você talvez realizar esses sonhos que só você e Deus sabe, que até hoje talvez você não contou nem para um amigo. Nós, seres humanos, a gente somos dotados de sonhos, de sentimentos, de desejos. E a gente leva a ferro e a fogo por aquilo que a gente acredita. De ser talvez uma vida ideal, uma vida perfeita, ter uma bela casa, um bom carro, ter o dinheiro na conta que você precisa para poder viajar. E a gente vai vivendo essa vida até o dia que todos esses sonhos ele se choca, ele se colide com os propósitos de Deus. E quando esses sonhos, esses propósitos, ele se colide com um projeto, com o propósito de Deus, a mudança é radical. Quando você se depara com o projeto de Deus para a tua história, quando você se depara com o projeto de Deus para a tua vida, com os propósitos de Deus que Deus tem arquitetado, os seus sonhos ficam em segundo plano. Parece que tudo que você vai arquitetar agora, tudo que você vai projetar, toda a projeção que você vai fazer, tudo que você pensa,
é ligada a esse projeto. Não tem pra onde correr. A vida do apóstolo Paulo era uma vida comum. Ele lutava pelo aquilo que ele acreditava. O apóstolo Paulo, ele estava no caminho que ele acreditava. Ele estava fazendo as vontades do seu coração, acreditando que aquilo era o correto, que aquilo era o certo. E quantas das vezes que eu e você também não é assim? A gente luta bastante. A gente caminha num percurso, num caminho, achando que aquilo que a gente está fazendo é certo. Com todas as convicções do mundo. Sem espaço para a gente poder ser contrariado. Até o dia que Jesus, com muita misericórdia, ele se apresenta a nós. E a gente vê que todo aquele caminho, que todo aquele percurso, que todo aquele esforço diante dos projetos de Jesus foi em vão. É natural. O difícil, sabe o que é? É aceitar. Deus tem um plano. Deus tem um propósito para cada um nessa terra. O difícil é aceitar. Deus tinha um plano para Maria. Maria Madalena. Ela vivia a vida normal. Ela vivia aquela vida de noivado, com todos os preparativos. Mas Deus tinha um plano para a vida dela. E quando a gente aceita os planos de Deus, quando a gente aceita os propósitos de Deus na nossa vida, a gente está disposto a colher algumas consequências. João, ele passou pela sua cabeça deixar Maria. Maria ia perder um casamento. Quantas pessoas, muitas das vezes, eles não querem aceitar o projeto de Deus porque sabem que algumas coisas vão perder, vão ter que renunciar. Talvez eu falo com você aí, que no fundo do seu coração, você sabe que Deus quer contigo. No fundo do seu coração, você sabe qual que é o melhor caminho. No fundo do seu coração, Deus já revelou para você o propósito dele. Mas o difícil é aceitar. Porque a gente sabe que haverá renúncias que a gente precisará fazer. Haverá caminhos que a gente vai precisar parar de trilhar. Haverá coisas que a gente vai ter que largar no meio do caminho, porque não vai fazer parte dessa nova história. Não vai fazer parte desse novo caminho. O apóstolo Paulo, ele estava no caminho a Damasco, aonde ele acreditava que prender os cristãos, que paralisar aquilo que ele estava fazendo, era o correto. E talvez você está no caminho da sua vida, e o que você está achando que é correto, lutando com toda a sua força, lutando com toda a sua convicção. Mas você já perguntou para Deus se esse é o caminho correto a prosseguir? Você já perguntou para Deus se é isso que Ele tem para a tua história, para a tua vida? Que talvez, né, será que isso talvez não é os seus desejos e os seus sonhos? Será que isso que você tanto quer viver é os sonhos de Deus? É os projetos de Deus? É os propósitos de Deus? O que o apóstolo Paulo estava vivendo não era os sonhos de Deus. Não era o propósito de Deus. Ele colocava toda a energia, ele colocava todo o esforço, ele colocava toda a sua convicção naquilo, mas não era aquilo que Deus tinha para ele. E por muito talvez colocar tanta convicção, talvez numa direção sem visão de Deus, num caminho aonde que traz dor, aonde que traz muitas das vezes sofrimento para você, para tua casa, para tua família.
Caminhar sem a direção de Deus não vai valer a pena. Caminhar sem a direção de Deus é caminhar num caminho obscuro. Caminhar sem a direção de Deus é pedir para pular num abismo. E talvez eu não sei qual o caminho que você está trilhando, mas o dia é hoje que Deus quer paralisar esse caminho de morte que talvez está trilhando. Esse caminho talvez de sofrimento que você está trilhando. Talvez você se pegue olhando para você mesmo e fala assim: meu Deus, será que eu vim no mundo para sofrer tanto assim? Talvez você olhe ao seu redor, você só vê sofrimento, você não vê esperança. É porque você está no caminho errado. Talvez você luta e nunca vê um resultado. É porque você está no caminho errado. Talvez você tenha chorado noites e dias e ninguém tenha compreendido você. E talvez esse deserto que você está enfrentando, que você está passando, talvez a visão que você talvez não está enxergando mais, a direção, uma saída, é Deus te chamando para um propósito que Ele quer apresentar a você. Foi necessário que o apóstolo Paulo tivesse um encontro profundo com Jesus. Foi necessário que o apóstolo Paulo ficasse cego por 3 dias. Às vezes Deus, Ele nos mostra o seu projeto, às vezes é na dor, às vezes é no sofrimento. Mas Deus nunca vai fazer nada para te prejudicar. Ele vai fazer algo para que de fato você seja beneficiado e as pessoas que através de ti vai ser beneficiado, porque você vai se tornar uma fonte. Então o apóstolo Paulo ele fica 3 dias cego. E talvez Deus estava deixando o apóstolo Paulo cego para falar: o caminho que você está trilhando é um caminho sem volta. Deus tira a visão do apóstolo Paulo para dar uma nova visão para ele. Talvez aquilo que Deus tem tirado da sua vida não é para a tua morte. Aquilo que Deus tem tirado da tua vida, talvez muitas das coisas que você deixou de enxergar, talvez muito desejo que você tinha que hoje você não tem mais, talvez muitos sonhos que você idealizava que você não tem mais visto esse sonho, idealizado isso, é Deus tirando da tua visão. Deus ele começa a tirar algumas coisas das nossas visões, porque não é aquilo que Ele tem para nós. Deus deixa o apóstolo Paulo 3 dias cego, porque Deus estava tirando da visão do apóstolo Paulo aquilo que não era projeto dele, aquilo que não era propósito dele, aquilo que Deus não tinha para ele. E talvez Deus está deixando você muitas vezes cego no caminho, para Deus te revelar qual é o caminho correto a prosseguir, qual é o caminho certo a você ir. E por que isso? Porque Deus quer começar a realizar através de ti uma grande obra. Porque através de ti muitas pessoas precisam ouvir o teu testemunho de vida. Você não sofreu em vão. Você não passou todas essas lutas, todas essas vergonhas, todas essas humilhações em vão. Haverá um momento que Deus há de levantar você, para você começar a testemunhar todo o seu sofrimento, toda a tua lágrima, toda a sua angústia. Deus vai pegar você, vai te levantar, vai tirar essa visão, talvez material, essa visão humana que você traz, vai colocar uma visão espiritual, uma visão celestial, vai te levantar no meio de multidões, para você anunciar aquilo que Ele tem colocado no seu coração. E através da tua vida haverá uma multidão de pessoas a adorá-lo, a buscá-lo, a querer ter a transformação que você teve, a querer ter a mudança de vida que você teve. Deus te chama hoje para muitas vezes deixar os seus sonhos, os seus desejos, a tua visão, aquilo que você acredita que é certo, para te apresentar um caminho novo, para te dar uma nova visão, para te chamar você para servir a Ele. Servir a Ele com a tua vida, servir a Ele com o testemunho que você tem, servir a Ele com suas lágrimas, servir a Ele com o teu exemplo de vida. Não perca mais nenhum tempo nesse caminho de dor que você está trilhando, nesse caminho de angústia que você está trilhando, nesse caminho de aflição que você está trilhando.
E talvez se a tua vida está parada, é porque Deus paralisou ela. E talvez se você está sem visão, talvez se só a lágrima rola, é porque Deus tem permitido você viver esse momento. Até aqui você sofreu. Até aqui você foi humilhado. Até aqui você foi humilhada, filha. Até aqui você não teve nada do que você sonhou para a tua vida. Mas a partir dessa mensagem, Deus vai segurar você pelas tuas mãos e vai te levantar. E vai te colocar em um caminho novo. E vai colocar pessoas ao seu redor, como Deus preparou Ananias para cuidar de Paulo. Deus vai colocar Ananias na tua vida para cuidar de você, para te dar uma visão, para te dar orientação, e você vai pegar o caminho certo, e tudo aquilo que você tem idealizado num caminho certo há de acontecer. As pessoas hão de ver a tua transformação, as pessoas hão de ver a tua melhora, as pessoas não vão acreditar. E aqui no verso 19, olha que interessante, a Bíblia vai dizer assim: e tendo comido ficou confortável. Esteve Saulo alguns dias com o discípulo que estava em Damasco. E logo na sinagoga pregava Jesus: este é o Filho de Deus. E todos que ouvia estavam atônitos, ou seja, perplexos, dizendo: este é aquele que em Jerusalém perseguia. As pessoas tem que ver a obra de Deus na tua vida. As pessoas vão ficar perplexas quando você passar pela rua, quando tua família passar pela rua, quando seus filhos passar pela rua, quando as pessoas começarem a olhar para a tua história, quando as pessoas começarem a olhar para os teus resultados, quando as pessoas começarem a olhar a fonte que você vai se tornar, elas vão ficar atônicas, perplexas, porque Deus começará a realizar uma grande obra na tua vida. Talvez até o dia de hoje você não entendeu qual é o propósito de Deus para a tua vida. Eu estou te apresentando o propósito de Deus para a tua vida. É você parar de trilhar os teus caminhos para começar a trilhar os caminhos de Deus. O propósito de Deus na tua vida é você deixar a tua visão de lado e começar a enxergar através da ótica, da lente de Deus. Porque se prepara para viver o extraordinário. Talvez até hoje você tenha carregado dor, lágrimas, sofrimento num caminho de morte, de sofrimento, de dor. Mas a partir de hoje eu profetizo sobre a tua história, eu profetizo sobre a tua família, eu profetizo sobre a tua família, que haverá uma restituição sobre os teus caminhos. E Deus te pegará pelas mãos e te guiará por um caminho novo, um caminho de paz, um caminho de repouso, um caminho de alegria, um caminho de felicidade.